Você lembra quando a professora pedia para a turma se dividir em grupo, discutir e consolidar os consensos a respeito de determinado tema em uma folha de papel? Do ponto de vista da professora, e de acordo com a cartilha de didática que ela estudou, aquela sim seria uma ótima maneira de promover a interação entre os alunos, exercitando as suas habilidades de reflexão e de argumentação. Na prática, do grupo de 5, por exemplo, era normal que apenas um ou dois fizessem a atividade, enquanto os demais conversavam e aguardavam o intervalo. Para a professora, o baixo envolvimento dos demais na atividade era explicado pelo simples desinteresse na matéria e nos estudos de uma forma geral. Porém, no final, independentemente da postura dos alunos menos comprometidos, o papel do educador aparentava ter sido cumprido de maneira satisfatória. O tempo passa, as pessoas crescem. Aqueles alunos, os interessados nos estudos, agora começam suas carreiras no mundo corporativo. Algum tempo se passa e, devido ao mesmo nível de comprometimento e dedicação demonstrado na época da escola, alcançam certas posições de liderança. Essa promoção funciona como uma consequência básica da sua capacidade de agradar o chefe, o que é diferente de ser capaz de fazer o trabalho como ele realmente precisa ser feito. Os tempos de escola ficaram para trás e agora, entre adultos, a postura é diferente daquela época, certo? Seja para discutir um problema ou uma ideia, as pessoas continuam se reunindo para trabalhar em conjunto, pensando juntos em alguma forma de solução, já que, como se diz por aí, duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Mas afinal, qual é o real problema dessa questão? Quando falamos em executar determinada ação de forma conjunta, estamos subentendendo certa simultaneidade. O ser humano, na sua condição limitada, é ser que produz somente de forma individual. É importante aqui não confundir capacidade de execução simultânea com capacidade de execução multitarefas. Em um determinado espaço de tempo, podemos ler dois textos distintos, um de cada vez ou os dois de forma intercalada, porém jamais seremos capazes de ler esses dois textos de forma simultânea. Nossa execução simultânea é exclusividade das funções vitais, como respirar, digerir e manter o corpo funcionando de uma forma geral. Em um trabalho conjunto, mesmo que estejam todos produzindo ao mesmo tempo, o que ocorre na prática é uma série de contribuições individuais realizadas em momentos intervalados, onde, através de um processo de retroalimentação, as ideias vão sendo expostas, avaliadas, aprimoradas, até que um resultado minimamente satisfatório seja alcançado. Esse processo não é de todo ineficaz. É usado na maioria das formas de construção em grupo e apresenta resultados com certa qualidade. O que ocorre é que ele não é otimizado e está propenso a desperdiçar o potencial máximo dos resultados. Esse desperdício pode ser evitado por meio de algumas modificações ou aprimoramentos no processo. Entre os principais pontos que colaboram para a ineficiência desse método, temos o tolimento da possibilidade de uma reflexão mais abrangente ser feita sobre o assunto. Para que alguém possa colaborar com um ponto de vista, aproveitando todo o seu potencial, é necessário que haja um tempo razoável de concepção e análise para que as variáveis sejam consideradas da forma mais completa possível. Esse processo demanda calma, concentração, motivação e principalmente disponibilidade. Entrar em uma sessão de trabalho, expor o assunto, esperar sair dela rapidamente com uma solução, não contribui para o aproveitamento do potencial máximo. Ainda sobre o processo de reflexão, temos o problema da contaminação do pensamento. As pessoas tendem normalmente a compor times da forma mais heterogênea possível. Isso é positivo, e dessa maneira temos a oportunidade de entender melhor a superfície do problema, bem como as suas possíveis soluções ou medidas de contorno. Entretanto, quando todos estão em um mesmo ambiente, tentando construir algo de forma simultânea, temos o problema onde as informações expostas pelos primeiros indivíduos contaminam o processo reflexivo dos demais, o que acaba interferindo diretamente no resultado. Todos, pensando ao mesmo tempo, têm como consequência um processo de análise desgovernado, visto que a todo momento o raciocínio individual é interrompido e modificado pelos novos inputs que são trazidos pelos demais integrantes. O potencial máximo da colaboração do indivíduo é extraído
quando é permitido a ele uma reflexão de ponta a ponta sobre o problema, desenhando através das suas referências e das suas perspectivas a proposta de solução que lhe parece mais apropriada. Isso não significa exclusão ou menosprezo da colaboração entre as pessoas. O que foi dito até aqui se trata de uma parte do processo. O último ponto a ser observado refere-se à abdicação da escrita. Podemos entender que a comunicação oral é sim mais ágil, mas por outro lado, a comunicação escrita permite maior riqueza de detalhes. O texto escrito dá ao autor a oportunidade de revisar os argumentos e o seu encadeamento, avaliando a clareza e a objetividade das ideias transmitidas, e garantindo que os dados essenciais para a análise estejam contidos. Óbvio que existem situações de crise em que a urgência na tomada de decisão inviabiliza essa prática metódica. Entretanto, devemos partir do princípio que essas ocorrências devem ser raras. A filosofia define a dialética como processo lógico e argumentativo, cujo objetivo é trazer à luz a verdade sobre determinado questionamento. A dialética se constitui inicialmente de uma tese a qual se propõe a apresentar elementos que demonstrem resolver ou explicar da melhor maneira possível o problema em questão. Uma vez apresentada a tese, que deve ser resultado de um trabalho reflexivo individual e, por consequência, limitado a uma quantidade restrita de perspectivas, aí sim os demais participantes poderão formular as suas antíteses, as quais buscarão identificar elementos que desqualifiquem ou invalidem a tese original. Note que é nessa etapa do processo que a colaboração coletiva, de fato, faz a diferença para a qualidade do objeto em construção. Uma vez estabelecidas e expostas as teses, o processo de análise e desenvolvimento das antíteses só poderá ser eficaz se contar com pessoas distintas e dispostas a compartilhar suas referências e as suas perspectivas. É natural que esse processo se repita por alguns ciclos, até que finalmente seja sintetizada uma tese cuja antítese já não possa mais ser construída. A síntese é o produto refinado do processo de reflexão que se inicia com o indivíduo, sofre a crítica e é aprimorado pelo grupo, se apresentando por fim como o melhor resultado possível para o problema, ou em outras palavras, como a verdade eleita. Pode ser que alguém afirme que esse método de trabalho insere burocracia e latência no processo. Essa é uma verdade. Entretanto, é importante compreender que o custo da energia empregada é diretamente proporcional à qualidade obtida. Quando alguém mais capacitado realiza, em um mesmo espaço de tempo, um trabalho de maior qualidade, quando comparado ao trabalho de um profissional regular, a situação pode aparentar ter havido o mesmo custo, porém, o profissional mais capacitado investiu antes mais esforço e mais energia no seu processo de formação. A relação entre energia e qualidade é uma equação que sempre tem o seu equilíbrio conservado. O mundo de hoje busca, de forma desenfreada, a produtividade. Tudo é urgente e precisa de resolução imediata. A questão é que a falta de um método estruturado e organizado, seja para o processo de tomada de decisão, construção de um produto ou formulação de um conceito, gera por consequência um uso ineficiente do tempo e proporciona um nível de qualidade potencialmente inferior do resultado final. Todo trabalho em grupo é uma ilusão, quando entendido como uma construção que ocorre de forma simultânea. O que existe na prática são resultados coletivos, frutos do trabalho individual de cada um dos integrantes.